Boa noite a todos. São exatamente 19 horas e 30 minutos. Nós vamos iniciar a nossa reunião nessa terça-feira do nosso tratamento espiritual. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês, ao nosso irmão que fará uso da palavra, que possamos nessa noite abrir os nossos corações a fim de que possamos receber tudo aquilo que temos vontade de receber. Então vamos ler uma página desse livro, Sugestões Oportunas de Carlos Torres Pastorino. Ela intitula-se Novo Dia. Cada dia é uma nova oportunidade a felicitar-nos a ascensão e qual novo nascimento para a renovação de experiências abençoadas. Aproveita, pois, as horas de luz para aumentar tua iluminação interior, com a aquisição de experiências e realização de trabalhos. Renova-te cada manhã com um novo sol que desponta límpido após o repouso da noite, com a atmosfera lavada pelo banho crepuscular do orvalho. Lembra teus deveres à frente das tarefas que te foram cometidas e desincumbe-te com desembaraço e amor na conquista do pão cotidiano. Observa quantos a teu lado caminham com o mesmo objetivo que o teu e dá-lhes a mão benéfica que ajuda e sustenta. Semeie durante toda a jornada os bens que se extravassam de natureza de tua alma e reflete a luz sobre ti, recai pura e transparente de regiões mais altas. Aí está uma página para a gente refletir, né? Devemos estar sempre buscando o melhor de nossas vidas através dos nossos companheiros espirituais, nosso irmão maior Jesus. Tudo isso, a cada dia que passa, nós temos que renovar as nossas atitudes, renovar os nossos anseios, a fim de que possamos sempre estarmos conscientes de que nós somos os administradores de nossas vidas. Tudo depende de nós. A casa espírita nos ajuda, nos auxilia, mas estamos aqui para trabalhar. Valorizemos o trabalho da casa espírita, valorizemos o trabalho dos nossos companheiros expositores que trazem lições para todos nós, que eles possam ser sempre abençoados, a fim de que possam estar sempre atento a cada posto de cada um. A eles nós muito obrigado. Vamos orar, fazendo a nossa prece nesse instante, para iniciarmos a nossa reunião. Vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: querido Mestre Jesus, companheiro, amigo, irmão maior, governador do nosso planeta Terra, eis-nos aqui, Senhor, almas devedoras, espíritos imperfeitos pela natureza, mas que estamos a cada instante propensos a melhorarmos. Por isso estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, e pedimos nesse instante
as suas bênçãos de luz e de amor através dos nossos companheiros, através dos nossos irmãos maiores que estão sempre em nossa retaguarda. Abençoe, Senhor, nós, espíritos encarnados, e os nossos companheiros que também vieram fazer tratamento espiritual, os nossos companheiros desencarnados. Abençoe a todos nós, abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso companheiro expositor à noite. Muito obrigado, fique conosco até o fim dos nossos trabalhos, em nome de Deus. Bem, nós vamos passar a palavra então ao nosso companheiro Carlos, é do Fagundes Varela, né? Centro Espírita Ernesto Fagundes Varela, de Sepetiba, viu? Queridos companheiros, queridos irmãos, que a paz de Jesus, nosso mestre, guia e modelo, permaneça em nossos corações hoje e sempre. A vida do homem na Terra é repleta de muitas questões que muitas vezes nos aturdem e nos causam aflições. Tenho um médico hoje à tarde. Que hora devo sair? Devo ir com o meu carro próprio? Devo ir de transporte público? Um transporte por aplicativo? Como estará o trânsito? Que hora chegarei? O médico atrasará? Tenho que me dirigir ao trabalho. Como está a via pública? Muito trânsito? Houve acidente? Todas essas questões trazem para nós, muitas vezes, sentimentos de agonia, muitas vezes de preocupação, mas todas essas questões que aturdem a alma humana fazem parte do progresso, do nosso progresso espiritual. Como nos ensinam os Espíritos, no Livro dos Espíritos, a encarnação, estamos aqui com o propósito de evoluir. Quando Allan Kardec pergunta à espiritualidade qual o fim objetivado com a reencarnação, os Espíritos respondem que é para o nosso progresso, para a nossa evolução. Sem isso, onde há justiça? Dessa forma, os Espíritos nos dizem que todas as intempéries, todas as adversidades que passamos aqui no plano físico são assim para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Mas muitas vezes, envolvidos com tantas adversidades, com tantos problemas, não percebemos o quanto a espiritualidade, os benfeitores espirituais estão ao nosso redor. A vida do homem na Terra muitas vezes pode ser comparada às transitoriedades do clima terreno. Às vezes, chuva benfazeja, bom para a lavoura, boa para a plantação, para o solo. Muitas vezes, chuva torrencial capaz de matar, destruir. Algumas vezes, sol com temperatura amena, que nos trazem benefícios para o corpo. Muitas vezes, temperatura alta, que causam morte. Da mesma forma, causam destruições. Muitas vezes, não entendemos por quê de tantas adversidades. Muitas vezes, não entendemos por que sofremos. Quais as causas lógicas para o sofrimento em nossas vidas? Hoje entendemos porque fomos iluminados com os ensinamentos da doutrina espírita. Não há o acaso, não há sofrimento que não tenha uma causa justa. Mas quando não tínhamos o conhecimento espírita, muitas vezes nos perguntávamos, e até mesmo muitas vezes as aflições da vida
nos causavam perturbações ao ponto de questionarmos Deus por que daquele sofrimento. Com o passar, com o desenrolar das nossas sucessivas reencarnações, fomos entendendo até o ponto em que conhecemos a doutrina espírita. E aí um novo horizonte se abre, uma nova perspectiva se abre. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar da vida espiritual, da vida futura, do ponto de vista, nos diz que a ideia preconcebida e muitas vezes mal interpretada de uma vida futura é que nos causam as aflições, que nos causam perturbações. Mas o Espiritismo, para que possa causar o efeito de transformação e de resignação em nós, é necessário que ele seja compreendido. Mas, acima de tudo, é necessário que o Espiritismo cause em nós a transformação necessária através da compreensão e do entendimento de que todas as adversidades pelas quais passamos têm um fim providencial. Nada, absolutamente nada na providência divina se perde ou acontece a esmo por acaso. Quando Allan Kardec formula a primeira questão de O Livro dos Espíritos, quem é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Os Espíritos não dizem somente que Deus é o causador, é o criador de todas as coisas, mas os Espíritos querem dizer que absolutamente tudo o que acontece no nosso orbe, ou até mesmo fora dele, estão sob o controle dessa providência divina. Então, por esse motivo, por um motivo lógico, que hoje compreendemos todas as adversidades, todas as agruras da nossa alma, que muitas vezes nos perturbam, nos causam aflições, já não são mais problemas para a nossa vida. Hoje entendemos, mais uma vez, que todas as adversidades, todos os problemas pelos quais passamos, foram muitas vezes causados por nós mesmos. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a espiritualidade através do pensamento esclarecido de Allan Kardec, nos falando dos sofrimentos, das causas atuais das aflições. Por que sofremos? Será que o nosso sofrimento tem por causa única Deus? Aquele mesmo Deus que nós entendemos e que os Espíritos nos falam que é o amor, que é a pura perfeição. Será que todos os problemas que nós atravessamos têm por fonte única e por vontade única a vontade de Deus? Hoje nós entendemos que não. Através das sucessivas encarnações pelas quais periodicamente, constantemente, todos nós passamos, essas agruras, essas aflições têm por fonte única o nosso proceder, através do nosso livre-arbítrio, através de decisões mal tomadas, de questões mal resolvidas. Logo, é lógico acreditar e entender que tudo o que passamos, além de serem causas dos nossos próprios erros, são ainda alavanca para o nosso progresso. Mas, para que nós possamos entender que o sofrimento é alavanca para o nosso progresso, temos que interiorizar. Temos que entender, assim como diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, é necessário que o conhecimento que esteja na zona do nosso conhecimento seja transportado para a zona do nosso sentimento.
Aí, todos aqueles ensinamentos que muitas vezes podemos comparar a poemas de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque choram. Por que choram os aflitos? Poderíamos perguntar. Por que choram? Por que choramos? Por que sentimos dor? Por que sofremos? A doutrina espírita nos explicará a causa de todo sofrimento, de todo erro, está em nós. Mas dizem os espíritos, não estamos sozinhos. Por mais difícil seja o momento, e não importa qual momento, se uma adversidade financeira bate à nossa porta, nenhum de nós estamos protegidos de tal acontecimento. De repente, um desemprego. De repente, tudo funcionando bem. Um ótimo trabalho. Finanças controladas. Vem uma adversidade. Em questão de tempo, perdemos tudo. Por ora, gozamos de ótima saúde. E me fez lembrar um caso muito conhecido sobre uma personalidade espírita também muito conhecida. Chama-se Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Conta-se que certa vez Jerônimo Mendonça gozava de plena saúde. Dizem, era um homem alto, forte, esportista. E sempre que Jerônimo Mendonça via-se no espelho, ele bradava, "Ê, Tarzan!" Todas as vezes. Uma vez, Jerônimo Mendonça, adentrando o centro espírita, uma médium que estava na reunião, chamou o dirigente daquela reunião. Ele disse o seguinte: "Eu não sei a quem o espírito está se referindo, mas o espírito pediu para dizer para o Tarzan, para ele segurar no cipó da fé, porque ele vai entrar na selva da dor." É muito forte isso, né? É muito forte. Então, muitas vezes gozamos de saúde plena, não temos nenhum problema, nenhuma dor. Um estalar de dedo, tudo muda, tudo se transforma. Como muitas vezes estamos atravessando dificuldades imensas, terríveis, que nunca parecerá ter fim. Mas a providência divina sempre presente. E é isso o que a espiritualidade sempre nos diz: nunca estamos sozinhos. Por mais difícil, por mais demorada esteja sendo a travessia pelo deserto, há sempre companheiros, amigos espirituais nos acompanhando. E aquele momento difícil, de dor, de lágrima, se transforma em um verdadeiro oásis. Percebemos, queridos companheiros, que não é apenas um devaneio, não é apenas uma esperança baseada em uma utopia, em um sonho irrealizável. Vemos isso a todo instante. Temos 2 exemplos atualmente, no Brasil, no Rio Grande do Sul, e no Marrocos, na África. Se eu não me engano, na Síria também. Quanta dor, quanto sofrimento. E aquelas pessoas que lá vivem, que certamente, e aí não importa se é Alá, se é Deus, se é Oxalá, mas que tem a sua crença em Deus. Quantos corações estão chorando nesse momento? Mas estão de pé.
muitos perderam a família inteira, perderam suas casas, mas têm forças ainda para estarem de pé e auxiliar outros seus irmãos. É um exemplo de fé e de certeza que Deus lhe está amparando, está sustentando. E isso, para a providência divina, é o maior exemplo de gratidão. É o maior exemplo de gratidão. Perdeu toda a família, filhos, esposa ou esposo. A casa que muitas vezes, e nós sabemos o quanto é difícil, demorou décadas, anos para ser construída. Um terremoto de 15 segundos. 15 segundos. Eu me perguntei, imagina se fosse um terremoto de 5 minutos. Mas ainda assim, atravessando tantas dificuldades, muitas vezes vertendo lágrimas que nos corroem a alma, ainda assim, temos motivos para agradecer. Porque se fosse em outro tempo, talvez sucumbiríamos a tanta dor, a tanto sofrimento. E hoje, passando por tudo isso, permanecemos de pé. Isso mostra para todos nós que a providência divina não nos desampara, estão conosco sempre. Quando Allan Kardec pergunta à espiritualidade se nós podemos vencer as adversidades da vida com o nosso próprio esforço, os espíritos dizem sim, sim. E muitas vezes empregando esforços bem pequenos. Bem pequenos. Não precisamos ser super-heróis, poderes extraordinários, fictícios, enfim. Empregando pequenos esforços. E aí, para auxiliar nessa nossa reflexão, eu trouxe uma página, uma mensagem fantástica, que vai nos auxiliar na reflexão da noite de hoje. Mas que essa reflexão, ela não fique circunscrita nesse momento. Pelo contrário, ela é para ser levada eternamente em nossa alma, que ela seja gravada em nossa alma, para que, estando aqui, lembremos dela. Quando não mais estivermos aqui, também lembremos dela. Porque são palavras que não fala para materialidade, para o material, para o físico, fala a nós, a alma imortal. A alma imortal. Isso aqui é passageiro, é transitório. Eu estou Carlos Rodrigues. Até quando? Não sei. Mas esse momento, ele é único. Porque ele faz parte da construção, ele fará parte da construção final, pela qual eu e vocês estamos buscando, que é a nossa perfeição. A nossa perfeição, ela é construída como casas, como construções físicas. É tijolo por tijolo, que no final vai ser o resultado daquele passado de trabalho, de luta, de aprendizado.
Então, quando nós ouvimos, quando nós lemos uma mensagem de Jesus, seja no Evangelho, no próprio Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos livros de página, aquela mensagem, aquele consolo, não é só para o agora, para o Carlos Rodrigues, desse momento. A sociologia, a história, nos põe como seres históricos. Nós construímos a nossa história. O que vivemos hoje são construções, resultados, reflexos de uma sociedade do passado. E diga de passagem, muitas vezes, de nós mesmos. Que tivemos no passado, vivendo como Antônio, como José, como Maria, seja qual for, adquirimos a experiência necessária, voltamos para a nossa pátria espiritual, retornamos para o mundo. É um ciclo. É um ciclo. E quando o Espírito benfeitor Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, no seu primeiro capítulo, ele fala que existe uma comunidade de espíritos puros, que a providência divina colocou nas mãos desses espíritos. Veja, é uma comunidade de espíritos crísticos. São vários espíritos da categoria de Jesus, controlando tudo. Mas vamos imaginar tudo mesmo, no sentido verdadeiro da palavra tudo. Todas as adversidades, conhecem tudo. Conhece a minha dor. Muitas vezes eu não entendo e muitas vezes nem aceito ou não compreendo passar por aquele momento difícil, porque eu entendo que eu não sou merecedor, mas Ele sabe e permite que aconteça. Quando o nosso companheiro deu a página inicial, dizendo: cada dia é um dia de oportunidade. Né? Cada dia é um dia de oportunidade. Tudo muda. Tudo muda. Hoje, eu passo por situações, nós passamos por situações que não desejaríamos. Não é verdade? Cada um de nós passamos por situações que nós não planejamos e que nem gostaríamos de passar. Diga-se a verdade, ninguém gosta de passar por problemas, né? Não é, Carla? Você gosta de passar por problemas? Eu também não. Nem por isso deixamos de passar. Não é? E qual é o nosso dever? Qual é a nossa tarefa? Os Espíritos apontam: resignação. Mas resignar-se não é sentar no banco, cruzar os braços. Ah, foi Deus que enviou. Ah, é Deus que permite. A doença não dá empolho, eu vou aceitar e pronto. Resignação é fé posta em ação. Né? É fé posta em ação. É como diz a oração: é ter sabedoria, é pedir sabedoria para entender as coisas que acontecem, ter clareza, inteligência para mudar aquelas que possam ser mudadas, mas entender as que não podem ser mudadas. Há coisas que não podem ser mudadas, que não podem ser evitadas, mas que nos trazem aprendizado, sabedoria e nos fortalecem. Essa, para nós, é o significado da dor na Terra.
É a nossa alavanca de progresso. Mas Allan Kardec diz, não adianta apenas sofrer. No item, motivos de resignação. Não são todos que sofrem que se fortalecem. Muitos sofrem e sucumbem. Então, quando nós citamos o ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto. E a nossa vista de um ponto é a vida futura. O espírita consciente, ele não aposta, no bom sentido das palavras, todas as suas fichas na vida atual. Todas as promessas de Jesus são para o futuro. Não o futuro humano, o futuro espiritual. Quer ver? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por que serão? E já não é consolado, visto que eu sofro agora. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Eu sinto fome e sede agora. Então, esse é o ponto de vista, não é o agora. Jesus falava para as almas imortais, que transcendem, que ultrapassam a materialidade e toda a vida passageira, efêmera. Então, ele fala para frente, para todos nós. E aí nós vamos acompanhar o irmão José. Ele diz o seguinte: quando a noite é mais espessa, é possível divisar as estrelas com maior nitidez. Ninguém se sinta desamparado ou se creia irremediavelmente perdido, sem esperança e caminho. Então, nos decretos da providência divina, não existe ninguém sozinho. Não existe ninguém desamparado. Para toda noite escura, existe um alvorecer. Não é assim? Às vezes a madrugada é fria, ventos fortes. Parece que não vai acabar nunca. Né? É muito significativa aquela passagem de Jesus com os discípulos no mar, na tempestade, no mar revolto. Em plena tempestade, Jesus dormia. Não é concebível acreditar que em uma embarcação, mar revolto, vento forte, alguém esteja dormindo. Né? Jesus falava para as almas. Ouça, quem tem ouvidos de ouvir. Não é só escutar, é ouvir, é entender, é entrar nas entranhas do que Jesus queria significar. O que aquela passagem queria dizer? Vento forte, tempestade, Jesus dormindo. Quem está dormindo está numa posição de tranquilidade, relaxamento, está protegido pelo seu lar, dentro da sua casa. É muito significativo. Quer dizer com isso que Jesus dizia para nós que diante das tempestades, todas as tempestades, todas as aflições, todas as dores da terra, que nós anteriormente citamos, doença, perda de ente querido, revés financeiro, tudo isso é tempestade, que nos causam medo, aflição.
Mas Jesus nos mostra que na tempestade podemos permanecer calmos. Podemos permanecer calmos. O irmão José diz: os decretos da providência divina, ninguém está desamparado. Nós precisamos entender essa questão e trazer para a nossa alma, trazer para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia, porque são essas as ferramentas que nós teremos que usar nos momentos de aflição. É a resignação, é a fé. Viver é difícil. Jesus não nos enganou. A espiritualidade não nos prometeu facilidades. Ao entrarmos no campo físico, não há facilidades. E no mundo tereis aflições. A vossa vida é prenhe de reveses, nós o bem sabemos. Dizem os Espíritos, instruções dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não fomos enganados, não fomos iludidos. Todos os momentos, todos os dias que nós viemos ao centro espírita, há uma lição. Há uma lição a ser aprendida. Não são momentos que nós devemos usufruir, refletir aqui dentro e a partir daquela porta para fora, como em um quadro negro, pegar um apagador e apagar tudo. São ensinamentos que nós temos que registrar em nossa alma. Só assim, através desses conhecimentos e fortalecidos por ele, é que nós conseguiremos passar por essas barreiras, que não são muitas. Às vezes nós não conseguimos entender o objetivo da nossa pedra de tropeço. Às vezes nós não conseguimos entender por que aquele obstáculo está à nossa frente. Por nossa vontade, nós queríamos a pista livre, sem dor, sem sofrimento. Não é assim que se constitui a vida do homem na Terra. É feito de 1000 nãos. Tem uma música da Maria Elza Descarte que diz, né? Toda vez que a vida disser um não, né? Toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, basta esperar, né? Então é esse o objetivo da dor. Nos fazer, enxerguemos a dor como a pedra de tropeço, como um obstáculo. E nós temos que transpor. Por isso nós estamos aqui. Esses ensinamentos que os Espíritos nos dão, ninguém se sinta desamparado. Não são palavras para serem jogadas ao vento. Elas estão impressas numa cartilha de aprendizado. Que uma vez, tomando posse desse conhecimento, interiorizando essas palavras, esses ensinamentos, serão capazes sim de provocar esse fortalecimento em nossa alma. A vida na Terra
a vida do homem na Terra é realmente constituída de muitos obstáculos e desafios. Realmente é constituída de muitos obstáculos e desafios. Às vezes caminho reto, às vezes monte escarpado, às vezes monte com dificuldades, pedras pontiagudas, troncos atravessados à nossa frente. É aonde nós temos que buscar as ferramentas para lidar com toda essa problemática, com todos esses desafios. E quais são essas ferramentas? A fé, a esperança, a gratidão. Se nós soubéssemos, se nós pudéssemos adentrar nesse momento, adentrar no âmbito espiritual, do momento pelo qual nós estamos atravessando, todos nós, de transição planetária, nós, de fato, nos sentiríamos eternamente gratos por estar aqui, agora, nesse momento, tendo como luz, iluminando os nossos passos, o conhecimento espírita. Não quero dizer que o espiritismo é a melhor religião. Ela pode ser melhor para mim. Ela pode ser melhor para mim. Para o outro, é o outro segmento, é o outro entendimento. Mas para mim ela é melhor. Sabe por quê? Muitas religiões falam de espiritualidade, né? Todas as religiões são espiritualistas. Falam de anjos, que haverá uma espera no mundo espiritual, e aí não importa se é no inferno, se é no céu ou se é no purgatório. O fato é que haverá uma espera na espiritualidade. Outros falam de diversas formas da espiritualidade. Mas só o Espiritismo vai nos falar da continuidade da vida. Ninguém é condenado eternamente no mal. Como ninguém, como por um toque de uma varinha mágica, após o desencarne, virará anjo. Nós somos lá o que fomos aqui. Retornaremos para cá com as tendências que tivemos lá. É um ciclo. Muitas doutrinas falam da reencarnação. Algumas dizem que nós desencarnaremos, retornaremos no corpo de um animal, por exemplo. O Espiritismo me diz que Deus não seria justo. Após milênios de conquista da razão, do pensamento, eu retroceder a tal ponto. Esse é um momento único. Todos nós que estamos aqui, Centro Espírita, Grupo Espírita Missionários da Luz, é uma oportunidade única de gratidão. Já paramos para pensar de todos os reveses da vida? Em algum momento de um desses reveses, será que teríamos a mesma disposição de passar por esses problemas se não tivéssemos o conhecimento espírita? Vou contar uma coisa muito particular. Há talvez 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu estava na minha casa, passando de um cômodo para o outro. Olha como a espiritualidade nos prepara. Muitas vezes nós não entendemos. Estava atravessando de um cômodo para o outro, eu escutei assim: você vai atravessar uma prova, se prepara. Pode ser várias coisas, mas aquilo não me saiu do pensamento. Todos os dias eu lembrava.
E muitas questões me vinham. O que será? A morte, a perda de um ente querido? Uma doença? Quando será? Lembra das nossas palavras iniciais? Que a nossa vida ela é constituída de muitas questões? Quando será? Em que campo, setor da minha vida será? Será pior do que as dores que eu já atravesso? E aquilo não me saía do pensamento todos os dias. Passaram-se os 12 meses, aproximadamente um ano, e aconteceu. Foi difícil. Mas na hora eu lembrei, você vai passar por uma prova, se prepara. A dor foi imensa. Foi imensa. Foi muito forte. Mas eu saí vencedor. Eu saí, Carlos, vencedor. Pode ter certeza. Foi muito difícil. Não fosse os ensinamentos da doutrina espírita, eu não sei se eu passaria, não vou dizer com a mesma facilidade, mas da mesma forma, da mesma maneira. Então, por mais difícil que seja, não estamos desamparados. Não estamos desamparados. Né? Ninguém, pois, se aflija, ninguém se entregue ao fracasso ou se imagine sem o socorro providencial do mais alto. O socorro, ele é constante. Em nenhum momento eu duvidei da presença da espiritualidade na minha vida quando passei por aquele problema. Durante mais alguns meses pela frente, e ainda hoje, quando os flashes do acontecimento me vêm, dói na alma. Mas eu nunca me senti desamparado. E no meio de todo esse torvelinho, eu ouvi algo. Eu lembrei de uma palavra de uma pessoa que não era nem espírita, que não tinha nem religião, que tinha me falado há 5 anos atrás. E ela me disse o seguinte: Carlos, o fundo do poço te mostra paisagens que o alto da montanha não é capaz de mostrar. Eu lembrei disso. Né? Eu lembrei disso. O fundo do poço mostra paisagens que o alto da montanha não é capaz de mostrar. E aquilo também me auxiliou, me fortaleceu. Porque eu tive que me entender como também um ser falho, que para aquilo acontecesse eu também falhei em alguma parte, em algum momento, que a outra pessoa também é falha, assim como eu. Mas uma coisa é certa, em nenhum momento eu me senti desamparado. Tudo aquilo que desde o tempo de mocidade espírita eu havia aprendido, vinha flashes em minha mente. Isso vai passar, é um momento. Se a noite é feita de trevas, o dia é feito de luz. Tudo isso, todos esses ensinamentos foram o meu tônico fortalecedor, que me ajudou a passar por esse momento de crise. Mas eu também tenho certeza que, assim como eu, cada um de vocês, em dado momento da vida, em algum setor da vida de vocês, também passaram por momentos de dor,
e também foram socorridos. Não é? É difícil na Terra, a espiritualidade diz que difícil na Terra é encontrar alguém que não tenha sofrido, ou que não passe por uma dor, por um sofrimento. É há muito tempo conhecido de nós que a Terra é um lugar de provas e de expiações, e que nela habitam espíritos imperfeitos. Por isso o planeta tem essa característica. Assim como é já há muito tempo do conhecimento de todos nós, espíritas, que procuramos o entendimento espírita, que tudo passa, tudo é transitório, tudo é passageiro. E no final de todas essas experiências, o que fica é a experiência de vida, é o aprendizado, é o olhar para trás e perceber, ver que conseguiu transpor aquele obstáculo e que em nenhum momento, apesar do choro, apesar da lágrima, não estávamos sozinhos. Muitas vezes sentimos na nossa vida alguém ao nosso redor, uma presença amiga, um consolo. Com certeza, todos nós, ainda que passando por todas essas questões, por todas essas dificuldades, nós vamos sair vencedores. Um daqueles espíritos do qual Emmanuel nos relata no A Caminho da Luz, que é composta por espíritos de alta envergadura espiritual, espíritos crísticos. Um deles esteve entre nós, eu conheci, vocês também conhecem também, né? É o próprio Jesus. E ele disse uma vez que não nos deixaria órfãos. Não nos deixaria órfãos. E não nos deixou. Não esqueçamos, todavia, que, seja na planície ou na escalada mais íngreme, ninguém avança desvalido da cruz ao ombro. Em qualquer circunstância, haverá por determinação divina. Isso é consolador demais. Em qualquer circunstância, por determinação divina, haverá sempre um amparo. Sabe aquele momento em que parece que a corda está por um fio, mas ela não arrebenta? É isso. É o amparo, é o decreto da providência divina, que não permite que a corda não se arrebente, e ela não arrebenta. Quando nós voltarmos para os nossos lares, todos nós, naturalmente, iremos repousar. Iremos buscar o repouso do corpo físico. O Espiritismo nos ensina que a alma não repousa. Ela se desprende e ela vai buscar na espiritualidade aquela vivência afinizada com o seu pensamento, com a sua vontade, com aquilo que nós buscamos. Dito isso, quando nós formos buscar o repouso do nosso corpo físico, que possamos fechar os nossos olhos
mesmo que por breves instantes, fazer uma retrospectiva da nossa vida. Não sei quantos anos você tem, se 90, se 40, se 30, se 18, se 10 anos, não sei. Faça uma retrospectiva da sua vida. Busque, não como uma forma de martirizar a alma, mas como uma maneira de olhar para o passado e perceber que aquelas adversidades que ficaram para trás, que nos fizeram chorar, espernear, mesmo que por alguns instantes não aceitar, mas foram elas que nos fizeram crescer. Nós hoje, cada um de nós somos o resultado dessas nossas experiências. Não somente as boas experiências, porque elas também nos fazem crescer. Elas também nos ensinam os momentos de alegria, de prazer com a família, com os amigos, no trabalho. São bons, nos fazem crescer. Mas a dor, ela tem uma finalidade maior, que é fazer essa reflexão em nós. É ruim sofrer, é muito ruim sofrer, é muito ruim sentir dor, mas essa dor, esses espinhos em nossa carne foram produções nossas pelo nosso livre-arbítrio. E jamais Deus, a providência divina, a espiritualidade, foram os causadores desses momentos. Outra coisa sim, em todos esses momentos, eles estiveram conosco. E sempre, muitas vezes, não percebemos. Eles dizem no silêncio da noite, no momento do descanso: filho, eu estou contigo. Que possamos retornar aos nossos lares e fazer desses ensinamentos de hoje carimbos para a nossa alma. Que possamos buscar mais esclarecimentos no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que sofremos? Por que choro? E aí nós vamos perceber que se hoje estamos melhores, foram também por causa desses momentos. Muita paz aos nossos corações, hoje e sempre. Querido Jesus, amigo, companheiro, estamos nós aqui, Senhor, encerrando esta parte da nossa terça-feira, tratamento espiritual. Agradecemos, Senhor, a Ti, agradecemos aos amigos espirituais, esses companheiros bondosos que estão sempre em nossa retaguarda, e eles possam estar sempre conosco, nos abençoando aqueles que também desencarnados vêm aprender também através dos nossos companheiros expositores. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o nosso passe que nós iremos dar início nesse instante. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.